E aí galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio aqui do Louco por 911 e eu quero falar de vocês hoje sobre carro elétrico, né? Carro elétrico é realmente o futuro? E para a gente ter essa discussão, a gente tem que entender alguns pontos e principalmente as fases de implementação dos veículos elétricos. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero colocar a minha opinião pessoal logo de cara, né? A conclusão no começo do vídeo, antes de vocês chegarem lá. A conclusão é o seguinte: devido a regulamentações que estão acontecendo no mundo inteiro, né, e devido à massificação do produto, o carro elétrico vai ser realmente o futuro, que vai acontecer em momentos diferentes em cada país do mundo. Né? Então, você vê em alguns países da Europa está acontecendo massivamente, em outros nem tanto, e aqui nos Estados Unidos tem acontecido de forma massiva, principalmente por causa da Tesla e todos os apoios governamentais que a gente tem por aqui, né? Mas para falar sobre qualquer nova tecnologia, a gente tem que entender que toda tecnologia tem fases, né? Você tem uma fase que ela é uma tecnologia embrionária, você tem uma fase que ela é uma tecnologia que é muito mais de nicho, que assim, apenas uma pequena parte do público tem sentido usar aquela tecnologia, e depois aquilo ali é massificado. Né? Então posso dar um exemplo em tecnologia, que é o que eu trabalho, como por exemplo memória flash. Né? Memória flash era um negócio extremamente de nicho para algumas aplicações bem específicas, como câmera fotográfica. Né? Você usava, na verdade, memória flash na sua câmera fotográfica lá atrás, bem lá atrás. Depois isso, de uma forma ou de outra, foi implementado nos celulares, né? Aqueles pequenos megabytes de memória que você tinha ali dentro do teu celular, teu Nokia com uma minhoquinha ali, tinha um pouquinho de memória flash ali dentro, né? Para poder guardar contato, coisas do gênero. Isso foi evoluindo de uma forma... principalmente na hora que a gente chegou ali no primeiro iPhone, né? No primeiro iPhone foi quando a gente teve realmente a massificação de memória NAND em um produto sem você saber que realmente existe ali dentro e tal. Então assim, o primeiro smartphone ali que foi realmente o iPhone foi quando a gente começou a ver a massificação da memória NAND. E isso foi evoluindo, né? O primeiro iPhone, segundo, terceiro, Galaxy, e isso foi evoluindo até um ponto que houve a massificação de NAND em notebook. E começou também com a Apple. Tá? A Apple lançou, na verdade, o MacBook Air. Não sei se vocês lembram que tinha aquele design bem fininho ali e tinha um Solid State Drive dentro, quer dizer, da memória flash. E isso acabou indo para todos os notebooks da Apple, depois foi para os desktops da Apple. E aí explodiu a massificação de discos SSD em todos os computadores. Hoje é basicamente impossível você comprar um computador que não tem SSD. Né? Só aquela linha bem ali de entrada que você ainda encontra hard drive, você ainda encontra um disco rígido. Com carro elétrico vai acontecer exatamente a mesma evolução. Né? Você tem um nicho ali que eu gosto de falar que é a primeira fase, que foi o entusiasta. Né? O entusiasta que, por exemplo, comprou um Tesla Roadster lá atrás, era cara realmente entusiasta. Depois veio o Tesla Model S como o primeiro veículo, vamos dizer assim, mais massificado, mas continua sendo um carro de um entusiasta, né? Você não tem aquilo ali massivamente, é um entusiasta ainda, que foi o Model S. Aí depois vem o Model X da Tesla. Depois do Model X começam a aparecer um outro produto que não é da Tesla, como por exemplo a Jaguar falando que quer lançar, a Audi falando que quer lançar, você tem, por exemplo, a BMW lançando o i3 e o i8, que na verdade eram elétricos, mas sempre com ajuda ali de um motor a combustão ali para poder melhorar o range, né? Porque na verdade é um elétrico que na verdade não é um veículo que dá para você usar para tudo. Veio o Nissan Leaf também naquele momento, que é um carro com um range, né, muito curto, ali, 70, 80, 90 quilômetros. Veio o Fiat 500 elétrico, carros com uma distância ali que você pode percorrer muito pequena, 80, 90, 100 quilômetros, o que continua deixando esses carros como um carro mais de um entusiasta, um carro de nicho, na qual você não consegue realmente substituir um veículo a combustão com aquele approach ali. Tirando o Model S e o Model X, nos outros veículos, basicamente todos tinham uma distância muito limitada. Né? Então, por isso que eu falo que é a fase do entusiasta. São carros que são mais caros do que a mesma versão a combustão, mas que começam a ter um pouco mais de sentido. E aí a Tesla vem com o Tesla Model 3, que aí, na verdade, você realmente começa a olhar e falar, opa, agora está começando talvez a valer a pena eu começar a adotar essa tecnologia no meu dia a dia, que é o que eu gosto de chamar de fase 2, que é a fase das longas distâncias.
Por que eu chamo de fase das longas distâncias? É porque os carros têm uma grande autonomia e conseguem percorrer distâncias que carros a combustão não conseguem? Não. Mas se você for uma pessoa que percorre longas distâncias, que você dirige muito no seu dia a dia ali, começa a valer a pena financeiramente falando você olhar para um carro elétrico, que foi o passo que eu dei, né? Eu saí de um carro a combustão, com uma boa autonomia, inclusive, ali um bom consumo de combustível, que era um Golf GTI, e fui para um Tesla Model S usado, né? Peguei um carro de entusiasta, mas usado, para poder baixar ali o custo. E as longas distâncias começaram a valer a pena. Então, já que eu dirigia em torno de 40 mil quilômetros a 45 mil quilômetros em um único ano, essas longas distâncias, o custo da gasolina versus o custo da energia elétrica, começou a valer a pena eu olhar e falar, opa, é a fase 2 da implementação. É a fase na qual você consegue justificar o alto custo do veículo com uma redução do consumo de combustível, redução do consumo do seu gasto total, né? Não tem manutenção e tal, que é onde a gente chega na fase 2, na minha opinião, que é quando começa a valer a pena, em alguns cenários bem específicos, você pagar mais caro no veículo para pagar menos em outras coisas. Então, enquanto você compra um carro a combustão, você paga, sei lá, 30 mil no carro, mas você vai gastar 20 mil de combustível em 5 anos, você paga 40 mil no carro elétrico, você paga 25% a mais no carro elétrico, mas você vai gastar um quinto do que você gastaria na gasolina em combustível, que seria a eletricidade, né? Então, você chega ali no ponto na qual você começa a ter as longas distâncias começam a valer a pena financeiramente, né? E é aí que você começa a entrar no ponto na qual a massificação começa a acontecer. Quando você começa a ter uma justificativa financeira e não é mais um entusiasmo de você ter um veículo elétrico, você entra no ponto que, opa, agora a gente começa a entender a massificação desse produto. Mas aí isso não é tudo, porque na verdade só vale a pena para aquele cara que viaja muitas distâncias. Então você tem que ir para a próxima fase, que é você encontrar mercados específicos na qual o veículo elétrico começa a ser mais competitivo contra um veículo a combustão, e você começa essa diferença de preço, né, que elétrico está aqui, o combustão está aqui, essa diferença começa a ficar cada vez mais próxima ali, que é a fase que você encontra mercados específicos, né? Então, o que é um mercado específico hoje na qual os veículos elétricos estão incluídos, né? São os veículos mais premium, né? São aqueles veículos mais caros. Então, eles encontram, por ser um veículo elétrico, encontrar funcionalidades de conforto ou funcionalidades premium que tem apelo com aquele público, e você começa a encontrar mercados bem específicos para aqueles veículos ali. Então é o que você vê hoje, né? Já que o carro elétrico ele é mais caro, você consegue encontrar features que você consegue fazer nele que você não consegue no veículo a combustão, e você começa a trazer esse público nesses mercados específicos. Então você vê a Tesla com o Model S e com o Model X, ela meio que está fazendo isso com o Tesla Model 3, na qual ela cobra o que custa uma BMW Série 3 mais top de linha, mesmo entregando muito menos no veículo, né? Em questão de qualidade de interior e coisas do gênero, mas ele é elétrico, e aí eles começam a entregar coisas que uma BMW Série 3 não entrega, como por exemplo um joguinho na tela, entrega por exemplo o Autopilot, entrega funcionalidades naquele veículo que um veículo a combustão não consegue entregar. Então a Tesla foi por esse caminho de encontrar mercados específicos, e aí você pega por exemplo a Porsche, a Jaguar, a Audi, tentando pegar um segmento premium ali e colocar um veículo elétrico ali aonde tem sentido. Então você vê a Porsche é um exemplo claro disso. O que ela fez? Ela lançou o veículo elétrico, começou primeiro com a Taycan Turbo e a Taycan Turbo S, que é o top de linha ali, e aí agora eles estão começando a encontrar veículos intermediários e menores. Ela depois lançou a Taycan 4S, e agora, na semana passada, lançou a Taycan de entrada, que é só tração traseira, e ali é um veículo ali de 75 mil dólares, quer dizer, começou com um veículo de 150 mil dólares, e agora está cada vez baixando mais, chegando no carro de 75 mil, e tudo indica que a próxima Macan vai ser elétrica. Então a Macan vai ser um veículo elétrico, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque você começa a entrar nesses mercados específicos também por causa de problemas com a própria tecnologia. Então você viu acontecer isso, por exemplo, com memória NAND, na qual era muito caro o custo por gigabyte, então você conseguia encontrar num telefone na qual você precisava de 16 GB,
você precisava de uma capacidade de memória pequena, então você tinha um mercado específico do celular, e só quando o custo por gigabyte ficou acessível é que começou a ir para o computador, né? Então o mercado específico da NAND, né, da memória flash, começou no celular, e aí, conforme aumentou a capacidade, reduziu o custo, começou a encontrar outros mercados como o notebook, né? Mas até hoje, se você quer armazenar terabytes de informação, você ainda compra um disco rígido porque é mais barato que a memória flash. Mesma coisa com o carro elétrico. Então hoje o carro elétrico, você precisa de um carro elétrico maior, um veículo maior, porque a densidade das baterias não é muito grande, então você precisa ter espaço para colocar muita bateria. Então encontrar, por exemplo, um carro pequenininho, como por exemplo um Golf ou um Nissan Leaf, como eu falei, você vai ter uma autonomia muito curtinha. Então você tem pouca capacidade de memória, como se a gente vai falando de computador novamente, né? Então você encontra ali mercados específicos para você atuar, e é isso que na verdade a gente está nesse momento agora, que é a fase 3, que são os mercados específicos, né? E aí você tem a fase 4, que é a massificação da tecnologia, porque o custo, o volume criado reduz o custo total, e você consegue massificar isso. Aí eu posso dar um outro exemplo claro, como por exemplo TV de plasma, né? TV de plasma, depois TV LCD. Lembra? TV de plasma, TV LCD, era aquele negócio assim, nossa, eu vou guardar dinheiro para comprar uma TV de plasma, uma TV LCD, e aí você tinha, por exemplo, uma pessoa que tinha no teu bairro, aí depois, aumentou, depois vieram as TVs LCD, que na verdade consumiam menos energia que a TV de plasma, e eram um pouquinho mais caras, mas a qualidade de imagem era melhor. Aí a LCD começou a ficar cada vez mais comum. Aí você tinha LCD de 720p, depois a de 1080p, e aí o preço foi caindo, o tamanho da tela foi aumentando e tal. E agora, por exemplo, a gente está nas telas OLED, né, que continuam sendo bem mais caras que as telas LCDs, mas que também o preço está caindo, porque quanto mais volume você cria, menor o custo de produção, e assim as coisas andam. E a fase 4, que seria a fase da massificação, que eu acredito que vai ser pesada nos veículos elétricos a partir de 2025. Né? A partir de 2025 você vê uma massificação bem grande, e você vê anúncios de montadoras muito forte quanto a isso. Né? Você tem, por exemplo, a Porsche dizendo que 50% dos veículos a partir de 2025 vão ser elétricos, você vê a BMW dizendo a mesma coisa, você vê a Audi dizendo a mesma coisa, você vê a GM vindo e dizendo que até 2035 todos os veículos vendidos nos Estados Unidos vão ser elétricos, que ela não vai ter mais veículo a combustão nos Estados Unidos, né? Vai ser 100% da frota vai ser elétrica, tem caminhonete, carro, tudo vai ser elétrico para a GM aqui nos Estados Unidos. Então você tem a massificação que vai acontecer nos próximos 10 a 15 anos. E aí você também tem apoios governamentais que estão ajudando essas fases, né? Fase 1, 2, 3 e 4 acontecerem bem rápida. A primeira fase, a fase do entusiasta, só aconteceu porque aconteceu uma ajuda muito forte do governo emprestando dinheiro para empresas criarem veículos elétricos. A Tesla, ela foi extremamente subsidiada nos primeiros anos com um incentivo federal aqui nos Estados Unidos. Se não tivesse apoio do governo americano, a Tesla não existiria como empresa hoje. A segunda coisa é que, quando você compra um veículo elétrico aqui nos Estados Unidos, até uma quantidade de X de veículos produzidos, até 250 mil veículos, aquela empresa ganha um crédito federal de $7.500 por veículo. Então, se eu vou lá e compro um veículo, né, compro um carro dessa empresa, essa empresa, eu declaro que eu comprei esse carro, e aí no meu imposto de renda eu vou receber $7.500 de volta do governo por eu ter comprado aquele carro elétrico daquela empresa. Então, assim, tem várias coisas que aconteceram de forma governamentais aqui nos Estados Unidos e pesadamente na Europa para poder influenciar essas fases acontecerem muito mais rápido do que elas vêm acontecendo, tá? Então, como eu falei no começo do vídeo, né, a conclusão do vídeo é, sim, veículo elétrico é o futuro e vai acontecer. E vai acontecer em momentos diferentes em cada país do mundo, né? Isso é uma coisa importante. Carro elétrico necessita de uma nova infraestrutura que muito país do mundo não tem, né? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos pesadamente, com uma infraestrutura pesada de eletrificação nas duas costas, né? Na costa leste e na costa oeste, mas o centro dos Estados Unidos ali ainda tá meio precário, ainda tem muito o que evoluir ali, o centro dos Estados Unidos, né? Você pega países da Europa, como por exemplo a Suécia, você pega a Alemanha com uma boa rede, uma boa infraestrutura elétrica já sendo provida, mas você pega países como por exemplo a Inglaterra com uma infraestrutura bem capenga.
né, na qual você até tem bastante carregador na Inglaterra, mas você não tem carregador rápido, você só tem carregador lento. Então, se você vai carregar teu carro em casa, perfeito. Mas se você quer fazer uma viagem, você não consegue um carregador rápido no meio do caminho, o que dificulta muito a utilização do carro elétrico, né? Eu, quando eu tive meu Model S, eu saía daqui e ia para Disney, no sul da Califórnia, e eu parava no meio do caminho 2, 3 vezes para carregar, por alguns minutos cada vez, e tinha uma infraestrutura elétrica maravilhosa. Acho que talvez se eu for pegar daqui até lá, que dão 300 milhas, 350 milhas talvez, 300 milhas mais ou menos, daria uns 500 quilômetros, deve ter uns 8 carregadores na estrada sem dificuldade nenhuma, sem problema. Então, essa infraestrutura é muito necessária, e criar infraestrutura de rede de carregamento elétrico leva muito tempo. A Tesla está fazendo a rede dela de supercharger desde 2012, né? Desde que ela lançou o Model S, ela está criando a rede dela. Já está criando a rede dela há 8 anos, e a rede dela é muito grande aqui nos Estados Unidos. Mas imagina fazer isso em países, em todos os países da Europa, em todos os países da América do Sul, todos os países da Ásia. Isso vai levar muito tempo e precisa de muito apoio, muito incentivo do governo para poder fazer isso. E aí você que está falando assim, mas não tem... Pô, você vai gastar tanto dinheiro para fazer isso, por que tem sentido? Tem sentido por muitos motivos, né? Mas um dos motivos que eu posso dar para vocês aqui, além do motivo ecológico e tudo mais, vocês já pararam para pensar quanto de espaço de real estate vai ser liberado no mundo dos postos de gasolina? Para e pensa aí, só no teu bairro. Imagina quantos postos de gasolina você pode tirar e construir um prédio no lugar. Quando a gente pensa nas novas cidades, né, cidades cada vez mais limpas, com uma densidade cada vez maior nas cidades, a gente vai ter que reutilizar espaços físicos. E uma das boas formas de reutilizar espaços físicos as pessoas compartilharem carros e não ter posto de gasolina. São duas coisas que muita gente discute aqui nos Estados Unidos, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.